Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou Débora Galhardi. Aqui eu conduzo o podcast, que também é um videocast aqui na TV Barueri.live, que é o Débora no Canto Dela. Hoje a gente está no estúdio diferente, né? Hoje os meninos aprontaram aqui para mim, não, vamos lá, vamos fazer no outro estúdio, que é o estúdio 2 aqui da TV Barueri. E eu quero agradecer desde já a sua participação, tanto aqui no ao vivo, quanto depois, porque eu sei que você vai depois, você que não tiver tempo do ao vivo de assistir com a gente, vai estar depois comigo aqui pela TV mesmo, ou lá no meu, um pouquinho depois, você confere lá no meu YouTube, Débora no Canto Dela, e também no Spotify o áudio. Você que está me ouvindo agora aí, que pegou depois, Débora no Canto Dela, tá bom? O que vocês falam aqui, nesse Débora no Canto Dela? É exatamente a proposta do nosso podcast, que aqui pela TV é um programa, né? A proposta, na verdade, é a gente trazer um pouquinho da experiência. Eu falo um pouco porque tem muita bagagem aí, a mulherada que está vindo para cá. Então, a nossa ideia é trazer um pouquinho da experiência de cada uma, da vivência mesmo, né? Do dia a dia de cada mulher, não só como profissional, mas como mulher. E a gente não levanta bandeira nenhuma aqui, a gente quer falar, na verdade, para trazer aí uma força para muitas mulheres, para trazer aí né, um pensar ali, é uma vai fugir a palavra agora, mas depois eu vou lembrar, mas é fazer com que você reflita se realmente aquilo tem o tamanho que você acha, né? Porque às vezes o problema, cada um, claro, tem o seu, mas às vezes ele está desse tamanho aí dentro e às vezes num bate-papo, numa conversa com outra mulher, com uma profissional da área, a gente vai vendo que aquilo tem uma solução e dá para a gente resolver, certo? Mas não vou falar muito aqui, porque vocês sabem que eu falo demais, e aí depois eu não deixo a convidada falar. Hoje eu estou com ela, que é advogada. A gente vai bater um papo muito legal, e eu falo um papo porque aqui no podcast a gente faz algo bem descontraído mesmo. A gente faz algo que realmente é para a gente tirar um pouco do peso, porque são temas importantes, são temas, né, que às vezes um pouco polêmico, mas a gente traz um pouquinho aí com um tom de bate-papo e por isso que eu trouxe ela hoje. Já estou batendo no microfone, aqui é uma beleza. Ao vivo é assim, né? E eu quero apresentar para vocês aqui Lilian Aguiar dos Anjos, advogada. Obrigada, viu, Lilian? Obrigada, Débora, pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu fico muito grata pela oportunidade e espero que seja um momento agradável para nós conversarmos um pouquinho e trazer algumas informações. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reconhecimento das mulheres no âmbito jurídico, mas sem juridiquês, tá? Porque aqui o papo não é de advogadas, mas um tom informativo mesmo. Legal. E quando você quiser dar um puxão de orelha, aí eu falo para as mulheres, a sua é aquela ali, aquela câmera, então você pode olhar para a mulherada, mas geralmente a gente fica aqui nessa aberta para poder trazer um pouquinho, e a minha ali, quando eu estiver dando um puxão de orelha em vocês, mulheres, tá? Mas é um puxão com amor, com carinho. Então, hoje, o nosso tema é o valor inestimável da mulher. E às vezes a gente não tem muito essa noção, né, Lilian, do que é valor. Primeiro, a gente não sabe, às vezes, nem o teor da palavra, né? Valor. É verdade. Esse tema, né, do valor inestimável da mulher, porque todo o ser humano tem um valor inestimável, mas a humanidade foi criada em macho ou fêmea, né? Então é um homem ou uma mulher, e nós hoje estamos destacando aqui o valor que a mulher tem, né, no âmbito jurídico e também dentro de uma fé cristã também. Que é o que, na verdade, a gente acredita, né? Eu acredito aqui, eu falo muito, né, para as mulheres aqui, que eu acredito que nem tudo é só a lei, né? Quer dizer, a gente tem que cumprir a lei, mas a gente tem que saber os outros lados, né, Lilian, doutora? Sim, sim, sim. Então, esse tema, né, o valor inestimável da mulher, foi também inspirado pensando o que
a Bíblia mesmo diz sobre a mulher que a mulher virtuosa, né, ela excede o valor de rubis, né? Então é um valor inestimável. E para falarmos sobre esse valor, eu gostaria de trazer aqui, compartilhar com vocês, né, um pouquinho sobre como começou o reconhecimento dos direitos das mulheres, né? No Ótimo. dia em E já março. pode, fica à vontade, tá, doutora? Porque às vezes eu chamo de Lilian doutora, gente, porque eu já falei aqui e volto a falar, né? Eu sempre trago mulheres aqui que eu acredito muito, que eu conheço, às vezes não de perto, mas eu conheço, para trazer aqui, para trazer informação para vocês de mulheres que têm uma bagagem, né? Não são mulheres que são famosas, têm milhões de seguidores, ou tem. Pode ter algum dia aqui também. Mas o principal para estar aqui são mulheres que têm essência, que têm propósito de vida e que vai acrescentar aí na sua vida, que vai ter algo que vai tocar aí em você. E a doutora Lilian é exatamente essa mulher que eu trouxe hoje, né, que aceitou meu convite aí depois de tanta, né, agenda corrida, mas para trazer isso para vocês. Então, eu vou deixar ela à vontade, porque daí ela já começa aí, depois eu falo dos nossos patrocinadores. Então, como é que é essa questão? A gente tem que falar de direito, né, para falar desse assunto. Direitos humanos ou não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui? É, existem os direitos humanos, né, que é aquela declaração da ONU. E para falar dos direitos humanos, eu gostaria de trazer aqui um pouquinho do direito humano da mulher. Como que começou isso, né? Nos primórdios, quando não havia um reconhecimento jurídico do direito da mulher de ter uma vida pública, ela era aquela mulher que, quando solteira, ela pertencia ali à família, e quando se casava, entre aspas, aí pertencia ao seu marido. E tudo que ela fazia dentro do âmbito doméstico, não tinha nenhuma lei que protegesse, enfim, resguardasse seus direitos. Então, houve um debate, uma luta das mulheres para o reconhecimento dos seus direitos civis, né? Então, eu queria só remontar um pouquinho da história, porque ela é uma história recente, não é uma história tão antiga assim. E lá em 1789, mais ou menos, quando teve a Revolução Francesa, que começaram as primeiras ideias de iluminismo, começou a se falar sobre as diferenças que havia na sociedade, com o crescimento da burguesia e a luta contra a aristocracia. E ali, quando havia diferença na sociedade, essa discussão também começou a se trazer a discussão das mulheres, que também não tinham esse reconhecimento dentro da sociedade. Mas a coisa evoluiu muito pouco ali, né? Para você ter uma noção, foi em mais ou menos, acho que até deixei o ano aqui, foi em Pode pegar, fica à vontade, viu? em E não esquece da sua 1909. câmera lá, ó, porque a mulherada escolheu dali, ó. Tá bom. Você é aquela ali, ó. Tá joia. Mas em 1909, ou seja, não é tanto tempo assim, é que houve o primeiro país que deu direito à mulher ao voto, que foi a Nova Zelândia. E aí, até 1939, diversos outros países aderiram, mas até 39, né, quantas avós nossas nasceram nesse período? E algumas delas, dependendo da data que nasceram, aí não tinham direito, né, ao voto. E então começou, você vê que uma discussão ali recente. E a questão do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, na verdade, a história disso começou mais ou menos ali em 1909, no movimento socialista que tinha na Rússia. As mulheres ali resolveram tomar voz e fazer uma passeata. Aquilo deu tanta repercussão que até os homens entraram e começaram a ver aquele protesto que estavam indo às ruas. E aí, a partir de então, era reconhecido ali localmente, não era internacional, o dia 8 de março como o Dia da Mulher. Até que, quando chegou em 1948, o fim da Primeira Guerra Mundial, houve a Declaração dos Direitos Universais Humanos. E dentro desse conceito foi colocado que homens e mulheres são iguais no reconhecimento dos seus direitos e obrigações.
E aí, a partir de então, alguns anos depois, a ONU estabeleceu o dia 8 de março, porque já vinha sendo considerado o Dia da Mulher como o Dia Internacional da Mulher. Então, você vê que é uma diretriz mundial, onde mulheres começaram a debater e a protestar para reconhecimento de direitos civis. E, em 1988, nós tivemos a nossa nova Constituição Federal e ela abraçou os direitos humanos. E lá no artigo 5º da nossa Constituição no Brasil, diz que homens e mulheres são iguais, né, em direitos e obrigações. E, a partir da Constituição, foram promulgadas outras leis que protegem as mulheres. E aí tem algumas leis interessantes que protegem o direito das mulheres aqui no Brasil. Isso é bom, Lilian. Essa mulher tem muito conteúdo, eu falei, né? Toma água que tem mais coisa vindo por aí. Mas é importante a gente falar, Lilian. É claro que aqui é um podcast, é tudo descontraído, é algo, né? Mas o assunto é muito sério, porque as pessoas hoje, eu estou falando por mim, tá, gente? É por isso que é podcast Débora no canto dela, tá? Aqui do meu canto eu vou falar, e aí, claro, cada um tem a sua opinião. Mas eu quero trazer aqui o que eu vejo, que às vezes as pessoas estão, não estou falando só mulher, não, mulher e homem, estão querendo reclamar por seus direitos de formas que eu acredito que não seria correto, ou pelo menos para mim, né? Mas muito agressivo, muito violência, muito... Não, eu vou impor aqui que quem manda aqui sou eu, tanto homem quanto mulher, eu estou falando aqui para os dois mesmo. E eu acho que esse não é muito o caminho, né? Eu acredito, porque parece que quanto mais a gente vai progredindo, parece que está ficando pior para algumas mulheres e alguns homens, né? Que as pessoas acham que elas têm que se posicionar e a gente está se vendo como inimigo, né? Parece que a gente está no meio da guerra. Eu sei que o assunto não é esse aqui, enfim, mas é só para uma posição, né? Para a gente falar um pouquinho. A gente precisa um pouco de pensar no que a gente tem feito antes, né? Eu acho, na verdade, muito interessante sua colocação quando você disse, né, guerra, que toda vez que eu trago esse assunto, sempre que eu vou trazer o conhecimento das mulheres, as legislações, eu trago um tópico muito específico sobre não a guerra de gêneros, porque essa conversa não é sexista, ela não é para o feminismo nem para o machismo, ela não protege alguém em detrimento de outro. Na verdade, os direitos humanos são humanos, então é do homem e da mulher. E esse aspecto que você colocou é muito interessante, porque há algumas leis específicas no Brasil que protegem a mulher, principalmente a gente falando aqui de um conteúdo de, como você disse, violência, da violência doméstica. E eu não sei o quanto as pessoas sabem, mas o Brasil, com a Lei Maria da Penha, que é de 2006, o Brasil tem a terceira melhor lei do mundo em proteção às mulheres. E eu tive o privilégio de conhecer a dona Maria da Penha pessoalmente. É muito interessante porque ela foi uma mulher, vou dizer a biografia dela aqui, que é pública, e muito resumidamente, tá? Ela foi uma mulher que era casada, tinha um bom casamento, estava tudo certo, tinha filhos e tal. E, em um determinado período, o marido passou a se tornar violento. Ela era uma mulher muito estudada, eu acho que estava fazendo doutorado em farmácia, o marido dela também muito estudado. Então, você vê que não é um assunto só para pessoas que não têm educação, que não tiveram acesso à educação. Exato, isso é bom pontuar. Né? E ela sofria a violência doméstica. Mas o que é interessante é que ela não foi uma violência assim, tipo, chegou hoje e cometeu um ato violento. Foi uma coisa assim, aos pouquinhos. Foi meio que velado, né? Aquela coisa... Exatamente. Então, até que ela chegou no momento que começou a ficar complicado. E ela passou, então, com procurar ajuda ao judiciário para se proteger. Só que não existia lei que protegesse ela naquela situação. Ela não conseguia demonstrar a situação que ela passava e ela vivia em perigo. Até que, numa noite, ela foi acordada com uma bala nas costas. E ela ficou paraplégica. Né? Eu já conhecia, enfim, na cadeira de rodas, quando ela foi ali trazer a história dela. Essa história teve uma repercussão muito grande, mundial, chegou na ONU, até que,
por conta de tanta repercussão, o Brasil criou essa lei, né, para proteger as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei que protege mulheres contra a violência doméstica Sim. e é para mulheres, não é para homens. E ela tem justamente medidas rápidas para que a mulher que estiver sofrendo esse tipo de violência, né, no âmbito familiar, no âmbito doméstico, possa pedir essa ajuda numa Sim. delegacia de polícia, que não precisa nem mesmo de um advogado. Ela vai lá, Agora, apresenta a situação e tem algumas medidas protetivas que podem ser tomadas ali, né? tomadas para protegê-la. Doutora, mas essas medidas, enfim, são tomadas apenas a pessoa, a mulher, no caso, ela pode ir por violência psicológica, quando ela sentir que já é o início ou não. A violência doméstica é considerada, agora a questão da lei, né? É considerado o quê? Se eu sentir que eu já estou sofrendo um abuso, por exemplo, essa mulher que às vezes depende do esposo financeiramente, que tem uma dependência emocional, enfim, se eu perceber isso, que às vezes é difícil, né? As mulheres que não têm muito esse conhecimento, né? É difícil perceber, mas se eu percebo, já eu posso ir até uma delegacia para não deixar chegar ao extremo ou não? Como que é isso hoje? Isso é uma zona cinzenta, tá? Não, Uhum. você a violência ela é psicológica, né? Não é somente física. É porque você estava Tem esse falando aspecto da... financeiro, né? Sim. Tipo, ela não tem acesso ao dinheiro nenhum da casa, E aí enfim. ela vai aceitando aquilo. Mas, né, isso precisa ser algo tangível, algo substancial. Nós não estamos aqui em nenhum momento fazendo nenhuma apologia É. a um incentivo para um uso abusivo Isso, que é o que a das gente vai medidas entrar também. protetivas, entendeu? Isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma informação muito, de uma forma muito tranquila, que nada técnica e não muito Sim. aprofundada, mas para que quem estiver nos ouvindo saiba que se você estiver passando por uma violência doméstica, você pode procurar a delegacia e pedir essa ajuda. Sim. Mas você vai ter que demonstrar essa situação e isso é tratado mais ali no momento em que você apresentar essa ocorrência. Tá. Mas a lei assegura uma medida muito rápida, E que porque não precisa do que não advogado, precisa né? do advogado, porque você aciona a delegacia e a autoridade aciona o juiz, apresenta o caso e aí vai ver se concede, se é o caso, né? Vai Tá. ser analisado se é o caso de conceder a medida ou não. Mas isso vem de uma forma rápida. E como você estava dizendo em Uhum. relação aos homens, eu gosto de colocar muito aqui essa questão de guerra de gêneros, que não é só a mulher que sofre violência doméstica. Pois é, eu gosto de falar isso. Isso. Porque aqui a gente fala muito para a mulher e às vezes as mulheres acham que a gente só vai defender mulher ou não, a gente quer falar num geral, né? Eu quero falar dos direitos humanos. Os direitos humanos e a nossa Constituição Federal, ela assegura a segurança para o homem e para a mulher. São direitos e obrigações iguais. É que tem algumas leis que são específicas para mulheres, para essas medidas protetivas, mas o homem também pode sofrer violência doméstica, mas aí ele não é protegido, por exemplo, pela Lei Maria da Penha, que é uma lei que tem essas medidas rápidas. Aí existe no Código Penal, no artigo 129, que são agressões, né, físicas que ele pode sofrer no âmbito doméstico. E aí ele vai acionar a justiça para tomar as medidas em relação a Sim. isso. É porque também é difícil, né? A gente fala com mulheres e homens e cada um tem os... Volto a dizer, não levanto bandeiras, mas não tem como dizer, né, isso. De pessoas que aproveitam de situações, homens e mulheres, para poder cometer esse abuso com o outro, né? Poder ter essa facilidade ali, essa abertura para falar, não, ó, isso aqui é assim. Como alienação parental, né? Que às vezes as pessoas usam muito disso, enfim. Para eu não ir lá para frente, porque eu quero depois fazer uma pergunta para você, porque eu acho que a gente acabou respondendo a primeira e a segunda, né? E eu nem sei se eu tenho que chamar o comercial. Você me fala aí, hein? A Luiz, nosso diretor. Mas eu acho que é importante a gente depois, no terceiro, falar sobre essa questão
o porquê desse respeito, o porquê desse amor, porque são palavras que estão sendo um pouquinho deixadas de lado. Hoje as pessoas falam muito de vamos amar, mas esqueceram um pouco o que é amar, né? E a gente, claro, trazendo aqui a nossa opinião, a nossa posição do que a gente acredita, né? Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso, né? Vamos deixar um pouquinho aí, não só cumprir a lei e também você ter um pouquinho de respeito, amor, ou muito, né? Para a gente não abusar, não encontrar uma brecha e falar, olha, tá vendo, né? Não, olha, isso que você está fazendo é isso. Olha, não. Ou pegar as crianças em casa, eu falo para pais e mães, pegar as crianças e falar, olha, esse aqui não presta, não, seu pai não presta, sua mãe não presta, isso. E virar é como se fosse a guerra que a gente falou, né? Aí vai ficar uma luta que não tem como, né? A gente está vendo tanta coisa aí agora, então não tem como você estar numa luta e ficar só. Exatamente, né? Essa violência doméstica, que o homem também é vítima no lar, que eu estava comentando, ele tem esse aspecto também, porque são agressões que acabam tendo um reverbério psicológico. Inicialmente, assim, vamos deixar claro que a violência doméstica contra o homem no âmbito doméstico, como a gente está falando, não é numa agressão física, porque a força é desproporcional. Sim. Então, não é nesse sentido. Mas existem os tapas, arranhões, uso de arma branca, né? A pessoa vai lá e arremessa Celular, um objeto contra tudo. o outro. E é interessante que uma vez eu também já falei sobre esse assunto com algumas mulheres no âmbito profissional, meramente, e quando a gente fala sobre isso, a gente vê muita mulher dando umas risadinhas, né? Porque existe muito ainda, né, essa cultura. E outros aspectos que os homens também sofrem, né, são justamente esse aspecto que você colocou, de alienação parental, calúnia, difamação que a mulher faz, ela coloca o homem numa situação vexatória perante a família, humilhando ele, né? Então, são outras questões também que estão também no âmbito doméstico e que não fazem parte. E é inaceitável para um relacionamento, né, familiar. Sim, e qualquer relacionamento, né? Ó, eu tô olhando para cá para baixo porque eu tô aqui com o pessoal do YouTube, tá? E também tô prestando atenção aqui em tudo, viu? Mas eu queria que o pessoal tá dando bom dia. Se vai passar aqui neste link, é que eu acho que o pessoal chegou um pouquinho antes. Depois vocês me falam se vocês estão vendo, ouvindo, se tá tudo certo aí. Acredito que agora já esteja. Que mais aqui? Bom dia, um ótimo programa. O pessoal está acompanhando aqui hoje. E eu acho que é importante, doutora, se eu deixar alguma coisa de fora também, a gente abordar, porque quando a gente fala do homem, e que você falou, né, que muitos dão aquela risadinha de canto, só que realmente isso eu conheci, enfim, uma história mesmo real e de uma pessoa próxima, né, no jornalismo, e conversando, né, que foi uma audiência, enfim, e que realmente a mulher, o homem não era agressivo. O homem simplesmente se calava em tudo, né? Então, o que ela fizesse, ela jogava as coisas nele, ela agredia, ela gritava, e acabou, né, acontecendo algo pior, porque ele nunca agrediu e acabou, né, atirando nela, e ela morreu. É claro que nós estamos falando aqui do que é certo e o que é errado, mas assim, as pessoas precisam entender que, né, é aquela velha história, você que fez, mas espera aí, mas e o outro que provocou, né? Tem tudo isso, eu e o microfone aqui. Tem todo esse contexto, né? A gente tem que também ter ciência de que o próximo da gente, seja ele marido, filho, em um relacionamento, a gente tem que ter esse respeito para isso, né? Porque afinal de contas o homem ele pode chegar e não falar nada, mas ele está sofrendo lá, o psicológico, né? Então ele está ali sofrendo, está ali pedindo ajuda, né? E vai chegar uma hora que é como você contou ali do caso da Lei Maria da Penha, né? Da Maria da Penha.
não foi do nada, mas ela percebeu numa hora, talvez, quando ele explodiu. Quem está certo, quem está errado, não estamos falando isso aqui. Só que a gente precisa entender um pouquinho, não só de lei, mas de um modo geral aí, que é o que eu queria que você falasse para a gente. Ah, mas ele está pedindo para a gente chamar o comercial? Chamar o comercial. Eles deixam bem vermelho aqui para eu ouvir, para eu ler, bem grande, só que às vezes eu estou olhando para lá. A gente vai fazer o seguinte, doutora Lilian, eu peço que você fique aqui mais um pouquinho comigo, a gente vai chamar um comercial aí, é rapidinho que a gente já volta. Presta atenção aí, a gente também vai tomar uma água aqui e a gente volta com a terceira pergunta, né? Porque senão a gente é a mais polêmica, mas é a que eu quero que ela responda hoje, sem ela ir embora, sem responder essa. Certo? Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olha, você que está acompanhando a programação da TV Barueri.live, a gente só traz dica bacana, dica boa. Olha só essa, Drogaria Kelly, localizado na Avenida Capitão César 743, Engenho Novo, Barueri. Tá precisando de medicamento? Procura lá o pessoal, são gente boa, o contato tá aí na tela, certo? Todas as informações eles entregam via WhatsApp. Olha só como é um atendimento personalizado. Vai na Drogaria Kelly, medicamento e pessoas altamente qualificadas para atender você. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Esse é o creme de chocolate. Meu Deus, é muito bom! Bom, gente, e eu tenho uma dica para vocês. Quando vocês virem aqui no Pavlova, não esqueçam de pedir o café, ainda mais acompanhado com as minis pavlovas. Olha que delícia! E tem um mais lindo do que o outro. E também é uma delícia. E eu já vou degustar aqui pra vocês, viu? Olha que suspiros mais lindos. Suspiros recheados de chocolate. Depois de mostrar todas essas delícias para você, eu já aproveitei e já garanti o meu delivery, tá bom? Então venham aqui na loja e já garante o seu. Um beijo e agora eu vou embora me deliciar. E a gente volta aqui. Quero, antes de mais nada, conversar com você aí que está chegando agora. Já pega aí a nota. Eu faço a nota porque já dá para saber. Eu tenho pouca idade, né? Porque sempre eu estou. Ou é telefone aqui, ou é aqui, né? A nota. Mas digita aí no seu celular. Anota tudo de certinho aí, o arroba. Eu vou passar aqui, está passando aí para vocês. O arroba da Lilian, que é a doutora, é a advogada, a doutora Lilian Aguiar dos Anjos, ela é advogada, ela está tratando aqui questões, sim, da lei, mas a gente vai entrar num ponto agora que é algo que eu acho que é essencial, né? Que talvez nem existisse tantas leis
se a gente tivesse esses pontos que ela vai abordar agora. A Lilian, para você que não estava antes, né? Está aqui de volta com a gente, e ela também é casada com o pastor João dos Anjos, né? Pode falar aí no mic, me corrige, me corrige que eu sou complicada. O pastor João, que é uma pessoa muito legal, uma pessoa boníssima. É um casal que eu amo, né? Que é um casal e uma família aí que eu amo demais. Pessoas, assim, que realmente é só ficando perto para você conhecê-los. Eles que estão na Igreja Batista, na IBFO, Igreja Batista da Família em Osasco. E é uma igreja que lá eles fazem um atendimento também, não só essa questão de leis jurídicas, mas também a gente não pode falar espiritual, né? Uhum. A gente fala espiritual, um atendimento, você que é mulher, homens que quiserem esse apoio, às vezes tem essa dificuldade, né, doutora, de homem principalmente. Por que eu falo? Porque eu já ouvi muitos falando, né, durante esses anos de jornalismo. Homens têm essa dificuldade de procurar ajuda, não só no médico, não, mas principalmente ajuda nesse aspecto. Porque ele fala, não, eu sou homem, eu não vou me abrir com ninguém e falar que eu estou sendo, né, estou sendo agredido pela minha esposa, enfim. E é importante, né, porque um completa o outro, né? Então, homens e mulheres, por favor, procurem ajuda. Não quer chegar a ponto de ir em uma delegacia, ou você tem receio, ou enfim... Procure uma ajuda psicológica, uma terapia, enfim. Procurem vocês. Posso deixar já? Eu já falo assim, ó, procura o casal. Pode deixar, porque, inclusive, né, o meu marido, ele é também uma pessoa estudada, né, com relação a isso. Em psicologia, com uma pós-graduação também, né, especialização em psicologia para atendimento psicológico pastoral. Nossa, essa eu não sabia. Então, ele também tem tem essa condição também, isso, né, de poder atender. Aconselho aí as pessoas também a procurarem nas suas comunidades locais, nas suas igrejas, psicólogos, né, para uma conversa, principalmente em relação aos casais, né? Sim. Na nossa comunidade mesmo, nós temos uma psicóloga que faz um atendimento, né? Ótimo. E atende várias pessoas. E aí também um convite para as mulheres ou homens que estiverem nos ouvindo, que é um profissional dessa área. Sim. Como é importante esse profissional hoje em dia, e principalmente o cristão, porque, né, quando a gente procura essa ajuda, procuramos pessoas, quando temos uma fé cristã, que compartilham dos mesmos valores, né? Então, é um Sim. trabalho importantíssimo de ser levantado nas igrejas e as mulheres, de uma maneira geral, serem levantadas em suas comunidades para um trabalho voluntário. Eu não sou uma psicóloga, eu não tenho uma formação profissional, mas você tem um acolhimento, né? E um conselho. Cada um com o seu dom, cada um, né, na Exato. Sua área, podendo auxiliar. Eu, por exemplo, não posso ajudar na área psicológica, mas eu quero trazer sempre aqui essas mulheres que também possam ajudar. Então, é um contribuindo com o outro, né? Certamente. Por isso, realmente, no meu coração, tem tido um desejo de levantar mulheres por onde... E Deus tem me aberto essas oportunidades para falar com este público, né? E vai abrir mais, viu? Porque, pelo menos, depender de mim, eu sempre trago. É só aceitar o convite que você vai ter bastante tema para a gente falar. Antes da doutora continuar, que a gente tem a terceira pergunta, prepara aí, doutor, que a gente vai falar sobre essa terceira. Às vezes a pessoa fala assim, mas que terceira ela não fez? A primeira, não, gente, é que a gente, né, nos bastidores, né, a gente falou, né, a primeira, segunda, terceira pergunta aqui. Então, a gente está conduzindo aí da melhor forma. Aí, eu queria só falar dos nossos patrocinadores, enquanto a doutora vai preparando aí para a nossa terceira, que é essa questão aí, né, do homem e mulher, para a gente terminar o nosso podcast. Então, eu quero agradecer
Ó, você está ouvindo aí um clique? Quero agradecer ela, então, já lembrei aqui, já pelo clique. Thaís Toledo está aqui com a gente hoje também, a nossa amiga, jornalista, fotógrafa. Essa mulher faz de tudo. Essa mulher escreve, pois é. Procura lá depois ela. Me procura no DM, que eu passo contato de todo mundo que você quiser, da Thaís, da doutora e de todos os outros convidadas que, de repente, você perdeu aí o contato e você não estava lá nos outros episódios. Então, é só me procurar a Débora no canto dela, que eu passo contato de todo mundo. E a Thaís, eu quero agradecer por ela estar aqui hoje, fazendo as fotos aqui. Quero agradecer o pessoal também da equipe, a Luiz e o Wesley, que está sempre ajudando a gente aqui, o nosso diretor e jornalista Wesley. E quero também agradecer aos nossos patrocinadores, que eles sempre estão nos ajudando aqui na programação, para fazer esse conteúdo e levar o melhor aí para vocês. Então, hoje eu estou de look com propósito. Você vê que tem propósito até no nome da loja, né? Aqui não foi combinado, não. E as meninas lá, a Maiara e a Joyce, quero agradecer, que toda semana aí elas me vestem aqui. E vocês gostaram do azul hoje? O que você acha, doutora? Tá combinando? Tá linda. Tá ornando? Tá muito elegante. Eu falo, será que tá ornando? Mas é só para a gente descontrair um pouco aqui. E quero agradecer as meninas que esse trabalho lindo que elas fazem um trabalho bem legal, que é personalizar o atendimento, que é um atendimento direto com você. Você vai até o showroom delas, você vai até... É um espaço muito lindo que uma hora eu mostro para vocês também. E elas atendem você para qualquer evento. Então, ela vai ter um horário agendado, vai atender vocês. É algo muito legal e que eu espero que você assim corra lá no @ que também vai passar por aí. E você procure saber aí um pouquinho da história dessas meninas que também tem lá e do trabalho delas. Quero agradecer também ao Estúdio Prada, que é um estúdio que, assim... Eu falo sempre aqui, doutora, que o profissional a gente já precisa ser, não é um plus a mais, né, que nem o pessoal fala. Não é um diferencial, né? Ser profissional é nossa obrigação. E lá o pessoal, além de profissional, são pessoas muito carinhosas, são pessoas também que estão na mesma fé que a gente, no mesmo propósito aqui, e que realmente acrescentam na vida das pessoas, porque eles fazem não só o atendimento como um salão para homens, mulheres, crianças, mas eles têm um bistrô, tem um ambiente ali que você faz uma massagem, eles estão sempre, né, tocando músicas, porque eu acho que tudo isso é o ambiente, né? Músicas agradáveis, enfim. A gente está ali em um ambiente que a gente pode conversar, a gente pode desabafar, porque a Carmen também e o esposo, eles também frequentam uma igreja, né? Eu acredito que é a Bola de Neve que eles frequentam. E eles também sempre estão trazendo muitas palavras para as mulheres que estão ali. Tem culto de quarta-feira lá, já estou convidando para o culto, hein? Então, é bem legal isso, a gente poder fazer do nosso trabalho, alcançar outras vidas, outras pessoas que às vezes não estão precisando só daquele trabalho, né? Estão precisando, como aqui a gente vai entrar nesse assunto agora, né? A gente faz do nosso trabalho impactar outras vidas em outros sentidos. E quero agradecer também a Priscila Moraes. Priscila, já estou com saudade, hein? Tem que voltar aqui logo para a gente falar sobre a Thaís também. A Thaís está mandando um beijo, ó. Está com saudade também. A gente quer você aqui também para vir aqui falar. Ela que é Master Coach e ela representa a Anged RH, que também é nosso patrocínio. E ela é uma pessoa muito legal também, é uma pessoa que já esteve aqui e vai voltar aqui com a gente para fazer, né, o próximo assunto. E ela, que atende como Master Coach, ela é sócia-diretora na Inged RH e ela faz um trabalho bem legal, que é para fazer essa consultoria, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Recrutamento, seleção, ela faz um trabalho para empresas. E para você que é pessoa física, de repente que você está, né, mudando de carreira, por exemplo, né? Você está em transição, né, que a gente chama de carreira, ela pode te auxiliar nisso. Como se portar diante de uma entrevista de emprego, até coisas mais básicas que, às vezes, algumas pessoas sabem e outras não, né? Fazer o seu currículo, enfim, são muitas coisas e detalhes que eu não vou saber aqui, sem ler tudo, porque hoje eu não vou ler, hein? Sem ler tudo, eu não vou saber descrever, porque é muita coisa. Então, corre também lá
no Inged, na ingedrh.com.br, no site, e também lá no @ dela, Priscila Moraes, porque daí lá você vai conferir também todo esse trabalho que é feito. Certo? Olha, se a gente tiver mais patrocínio aqui, que eu quero que tenha, mas nós vamos ficar aqui 1 hora só de patrocínio, né, doutora? Ótimo. Mas vamos lá. A pergunta que não quer calar, que é a nossa última. O que falta a gente falar de essencial, doutora? O que a gente precisa ainda, que a gente deixou de fora? Bom, nós começamos a nossa conversa falando do reconhecimento dos direitos das mulheres, mostrando o valor que a sociedade, né, crê e desenvolveu na proteção jurídica, né, sobre elas. Foi uma evolução ao longo dos anos de protesto, voz sendo levantada para ter esse reconhecimento dos seus direitos civis, que foram reconhecidos, leis estão sendo, né, cada vez mais elaboradas, mas é importante entender que o aspecto jurídico, ele é do Estado, né? Então, ele é uma proteção para quando o seu direito é prejudicado, você ter o que acionar, né? Então, o jurídico ampara o direito de uma sociedade que se espera que se conviva em harmonia. Então, nós vimos que no mundo jurídico há um reconhecimento da mulher, mas é importante mencionar que essa reflexão do reconhecimento vem de um valor real que, dentro da fé cristã, vem do nosso próprio Criador. Né? Nós somos seres humanos que não pedimos para nascer. Ninguém chegou aqui, me faça, eu vou nascer. Né? Deus, Né? Deus quem criou, e a gente não teve nenhum A gente controle veio, sobre né? isso. A gente veio de alguma forma. Veio, né? e veio e não teve nenhum controle. E dentro da fé cristã, né, que nós temos o embasamento bíblico, é muito interessante, que eu acho que a maioria das pessoas devem conhecer a história da criação, né? Quando Deus criou a terra e criou o homem e a mulher. Sim. É importante ver o aspecto de que, quando Deus criou a mulher, ele, né, tirou ali da costela, né, de Adão, e demonstrando ali, né, nós podemos ver a importância que a mulher tem, assim como o homem para Deus, de igual valor, de igual amor. Né? Agora, são propósitos diferentes, porque Adão foi criado primeiro, recebeu uma missão de cultivar o jardim, e Deus viu que não era bom que ele ficasse só. E aí ele falou assim, olha, vou criar uma... aí a palavra, que é a tradução, é auxiliadora, e às vezes as mulheres, dentro do conceito cristão, mal interpretada essa palavra, porque auxiliadora dá a impressão de ser inferior. Pois é. E é aí que também nasce muita raiz do feminismo, que, ao invés de ter um reconhecimento de direitos civis, ela luta e briga para ter um papel que contraria muitas vezes a natureza pela qual nós somos criadas, mulheres. E a mulher, quando ela foi criada, ela foi chamada, a palavra original dela, no texto bíblico, é ezer, que significa socorro. Então, a mulher, ela é um socorro para a humanidade, porque Adão significa humanidade. Então, quando Deus criou a humanidade, ele criou na espécie macho ou fêmea, né? E o Adão recebendo essa missão de cultivar, né, o jardim ali dentro daquele contexto, e a mulher de ser auxiliadora. E isso era uma perfeição nos papéis, onde ali, né, esse casal, eles não brigavam. Se encaixava, né? Se encaixava perfeitamente. Por quê? Porque eles eram uma coisa só. Não havia um pensamento individualista. Então, Eva tinha sua missão, Adão tinha sua missão, mas eles eram um só, e eles não ficavam lá brigando. Mas o meu papel é esse, é menos importante, o seu papel é mais importante. Então, não havia uma guerra de gêneros, e não havia necessidade de impor nada para reconhecer o seu valor e o seu direito. Era perfeito. Não preciso diminuir o outro para né, ser reconhecido. De maneira alguma.
é de suma importância o papel da Eva para que a missão que Deus deu a Adão fosse cumprida. E Adão era tão importante, e é tão bonito isso, assim, o plano de Deus, porque Adão, quando vê ela e fala assim, olha, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele vê uma correspondente igual. Então, quando o homem, dentro da mentalidade cristã, da perfeição do plano de Deus, ele vê a mulher de uma maneira valorosa, então ele não inferioriza ela e nem coloca ela acima, porque acima está Deus, mas eles fazem aquilo de uma forma única. O problema foi quando o pecado entrou. As pessoas que devem ter ouvido falar da história da serpente que entra no Peraí, jardim. do pecado, que falta 5 minutos dele. Olha só, eu falo bastante, a doutora não falou quase nada, porque ela tinha muita coisa, mas tem como a gente, por exemplo, falar, e depois disso, de toda a história da serpente, enfim, para a gente já ir no ponto final, para a gente não perder, porque senão ele vai ter que marcar mais um. Não, já estamos no nosso ponto final. O que eu quis colocar é que quando o pecado entrou sobre a terra, e que tudo mudou-se de planos originais, entrou-se o individualismo. Então, o problema... Está sendo cada vez mais forte. Exato. O problema dessa guerra, que você trouxe no começo de gêneros, é o pensamento individualista. Quando eu sou uma pessoa que só pensa em mim, no meu eu, e não tenho essa visão de agregar, eu fujo do meu papel, eu quero ser mais importante, quero ser mais reconhecido, enfim. Sim. Mas o que nós vemos de uma forma... dentro da verdade e da palavra de Deus, é a crença de que homens e mulheres são muito importantes, muito valorosos. Todo ser humano é muito, muito valorizado. É importante, não importa se tem educação, se teve acesso, se não teve acesso, não importa a sua língua, a sua cor, a sua cultura. Somos pessoas de culturas diferentes, todos são muito importantes e valorosos para Deus, e isso precisa ser respeitado, cultivado dentro dos lares e na sociedade. É um assunto que, na verdade, a gente vai ter que fazer só esse último assunto aqui, mais um podcast de tema. A doutora Lilian, ela tem um trabalho assim incrível, porque ela está sempre em todos os lugares, né? Ela sempre foi muito referência para mim. Ainda está correndo? Sim, estou me preparando para uma maratona em junho, aí agora correndo mais que nunca. Essa mulher, ela faz tudo, viu, Thaís? É bom pra gente, para dar uma incentivada, porque eu faço Muay Thai de vez em quando, mas essa mulher corre, ela tá lá na igreja sempre, tá em palestras, quem mais? Tá no escritório também. Eu gosto muito de esportes, nos meus momentos aí que sobram, separo um tempinho, mas realmente o meu maior propósito de vida é entrar no propósito. Esse é o meu, Deus. Tenho certeza. Ô, Thaís, faz esse favor para mim. Eu sempre deixo o telefone ligado, desculpe, meu diretor Aloísio. A pessoa fala para todo mundo desligar o telefone, mas não desliga o dela. Muito obrigada, Thaís. É que semana passada a Thaís não estava aqui, aí tocou. A Luiz, me dá mais um pouquinho, hein? Porque eu tô meio tempo aqui com o telefone. Aí você... Assim, você estava falando do lazer, tudo do seu tempinho, mas eu também acho importante quando você trazia aquelas ações missionárias, aquilo nós tudo. Temos, eu acho muito lindo. Eu realmente tenho buscado intensamente aí a busca desse propósito. Então, mulheres com propósito, quando nós buscamos em Deus o nosso propósito, Deus vai encaixando a gente para que tudo que nós aprendemos na vida, porque tem gente que acha que é a vida secular e a vida espiritual, mas Deus vê tudo como um todo. Sim. Então, nós usamos todas as nossas habilidades, seja você uma mulher que está no lar, cuidando dos seus filhos, Deus também te dá muita sabedoria, porque é promessa de Deus, para que você apoie e acrescente na vida de outras mulheres. Então, quando a gente busca esse propósito, nós vamos encontrando alegria e satisfação em tudo que fazemos. E estamos, sim, nesses projetos missionários. Deus tem colocado pessoas trazendo missionários de vários países. Temos tido encontros de oração com pessoas do Japão, da Tanzânia, e temos visto como o amor de Deus está sendo enviado a todas as nações. Sim. Então, é um amor
tremendo, maravilhoso, que é a essência realmente da minha vida, de ser essa mulher nos padrões de Deus e não da sociedade. Sim. E com isso abençoar a minha casa, abençoar meu marido, a minha filha, Abençoar meu podcast. abençoar Abençoar esse o podcast. pessoal. Eu que fui abençoada, porque a Débora estava justamente no momento em oração com Deus, e a Débora veio e falou: você não quer falar aqui sobre mulheres? Eu falei: meu Deus, só pode ser resposta de oração. Pois é, mas é isso mesmo. Eu acho muito importante, porque tem pessoas que, às vezes, doutora, eles acham que só aquilo que traz renda, aquilo que traz... E eles estão um pouquinho desviados aí desse propósito, porque é justamente isso. Ah, não, isso daqui não vai me ajudar com isso aqui, eu não vou ganhar nada. E, às vezes não, você vai ganhar muito mais, porque Deus foi o que a doutora falou. Não está separado, né? Ah, eu sou uma jornalista e lá fora eu sou outra pessoa. Não, a jornalista que vai ajudar ali e vai fazer o propósito de Deus acontecer, se eu permitir. A doutora, que é advogada, enfim, a gente vai atuando aonde Deus for colocando, se a gente permitir, né? Então, eu acho muito importante falar isso, porque sem essa essência, sem esse Deus, sem esse amor, sem esse respeito, de nada adianta a gente vir falar aqui de lei de valor disso, porque as pessoas não vão entender, Certamente. né? É muito mais profundo. A gente precisa primeiro se conhecer a Deus para se conhecer e amar o próximo, né? E esse é um ponto muito importante que você colocou, que eu gosto muito esse trabalho voluntário, né? Porque hoje em dia, principalmente nesse aspecto de crise, a gente está preocupado, né, na renda. Isso é algo que Deus realmente tem trabalhado no meu coração, e eu tenho vivido a experiência da promessa de Deus. Você vem e abençoa esse campo aqui. E depois você colhe no campo que você não semeou, porque o campo inteiro é de Deus, é do Senhor. E aquilo que você semeia, o próprio Deus, ele realmente te recompensa, ele te supre em todas as suas necessidades. É uma palavra verdadeira, é a essência do cristianismo, é dar sem nada esperar em troca, porque é Deus quem cuida de nós. Porque Então, ele sabe, né, das nossas necessidades. Sabe, certamente. Muito mais do que a gente. E por isso eu fico muito feliz de conhecer esse projeto, né? Conheço aqui já a Débora há algum tempo. É um trabalho voluntário de abrir um canal para que mulheres tenham oportunidade de apresentar sua história de vida, seus conhecimentos, abençoar outras. E eu espero, oro, né, em Deus, de que realmente esse projeto possa alcançar muitas mulheres que se sintam engajadas a usar tudo que Deus te deu de conhecimento, de sabedoria, né, para que compartilhe isso com uma outra pessoa. E Deus abençoe sua vida, mulher valorosa. Seu valor excede a de rubis. Você é muito importante, você é linda, é um lindo projeto de Deus de socorro. Isso realmente quando a gente entende que a mulher ela é o socorro para quem precisa de ajuda, ela se levanta, porque Deus já fez ela dessa forma. Amém, é isso aí. O pessoal deve estar em casa, né? De repente, às vezes, a mulher... E eu vou encerrar, hein, meu diretor? Peraí, já me deu mais tempinho ali. Mas eu acho importante, Lili, a gente falar disso, porque às vezes as pessoas veem a gente aqui sorrindo. Eu sei porque eu já vivi isso, né? Não da questão de violência, mas eu já vivi no sentido de olhar para alguém sorrindo e falar: nossa, para ela deve ser muito fácil. A vida deve tá muito fácil, as contas estão pagas, os boletos. Não, gente, não é isso, né, doutora? É que, assim, às vezes a gente dá foco para onde não precisa. O foco não deve ser o problema, né? A gente precisa estar ali, né, verticalmente, né, não, Thaís? E a gente olhar para cima e falar: não, é o que o Senhor quer para mim, né? O que Deus quer para mim, para a gente não focar no problema. E aí ele vai te responder. Só que às vezes ele vai responder com aquilo que você não quer, né? Faz algo que você tem que fazer que você não quer. Mas, por exemplo, a pessoa que está do outro lado da mulher pode estar sofrendo, né, uma agressão psicológica, pode estar agredindo o esposo. Então, eu queria falar para você justamente para isso. O nosso tempo está acabando, mas se tudo que você ouviu aqui e você fala assim, para elas é fácil, né? Porque elas não estão aqui no meu lugar,
né? Ontem mesmo eu acordei, estou com o olho inchado aqui, chorando. Eu fui agredida pelo meu esposo, eu agredi e depois quando eu vi já não queria ter feito isso, me arrependi, enfim. Então, não se preocupa, porque Deus sabe do que você está passando, né? A gente não está numa igreja aqui não, que tem gente que fala assim, mas já fez o podcast de igreja. Não, é que realmente, para a gente falar de valor, para você se valorizar, você tem que ter o maior amor dentro de você. Não adianta você querer passar amor sem você ter o maior amor, né, doutora? Então, tenha esse amor, busque esse amor, porque daí as coisas vão ficar mais fáceis. Depois você que vai estar sorrindo, talvez aqui do meu lado, ou aí no seu trabalho, na sua casa, você que vai estar sorrindo, conseguindo transbordar esse amor aí para as outras pessoas, né? Certamente. Como nós já falamos, há um amparo jurídico, mas há um amparo sobrenatural que está disponível para todas as mulheres e homens que quiserem acessar. E esse é o nosso Deus. E que, graças a Deus, estamos num país livre, podemos falar sobre isso. Sim. E eu sou muito grata e uso essa oportunidade para que você procure ao Deus verdadeiro, né? Há tantas comunidades disponíveis hoje, tantos diferentes tipos de igreja. Procure, porque não é a igreja o nome da placa, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia, o Evangelho. Sim. Aonde você encontrar alguém que te ajude a conhecer o Evangelho, que é a Bíblia, a palavra de Deus, vai te fazer conhecer o teu propósito, o teu valor e a tua identidade verdadeira, e não a que a sociedade quer impor para nós, que leva à guerra entre os gêneros e que leva a um ponto muito importante que você falou. Eu olho para a Débora, ela tá linda, toda maquiada, e não sabe o que ela passa, porque nós vemos muito conteúdo na internet de pessoas que parecem estar bem e que não sabem as dificuldades que eu passo e que ela passa. Então, não tome como referência sua rede social para ver imagens de um momento temporário e ilusório. Sim, com certeza. Né? E se as redes sociais te fazem sentir deprimida, angustiada, eu recomendo até para um pouquinho. Né? Só não para de seguir o Débora no Canto Dela nem o da Lília. Porque aqui nós não queremos nada de comparação. Nós estamos, na verdade, dizendo que todas nós temos um igual valor, uma igual importância. E o seu valor em determinado lugar onde Deus... Porque tem lugares que eu não vou. Por exemplo, a doutora Lília, onde ela vai, eu talvez não possa ir, né? Ela vai ali julgar uma causa, não, né? Vai defender uma causa. Ai, meu Deus, está escrito aqui encerrar, vou me encerrar. Mas está em 57 minutos ali, hein? Pera aí que eu estou terminando. A gente tem, de repente, uma causa que ela vai, eu não vou. Mas eu posso ir num lugar para fazer uma entrevista onde ela não vai. Então, é um conjunto. Quero mandar um beijo para todo mundo aqui, porque senão, você já viu, né, doutora? Já me colocaram ali para encerrar. Quero só mandar um beijo para a Aide, essas duas eu não posso deixar. A Aide, que é minha sogra querida, beijo, te amo. E a minha mãe querida, Nilva Galhardi, beijo, te amo. Amo todo mundo também que está junto aí, que eu sei que tem pai, tem mãe, tem filho, tem vó, tem todo mundo. E quero te agradecer, doutora. Eu sei que vai ser curto aqui, não vai dar para agradecer como gostaria, mas já quero convidar para um próximo. Topa? Com certeza. E a gente já se fala no próximo sobre tudo isso. Muito bom, muito obrigada. Um beijo para todo mundo que está assistindo, que vai assistir, que você seja muito abençoado, que você tenha um dia maravilhoso. Amém, é isso aí. Gente, obrigada à equipe, o Aloysio, nosso diretor. Desculpa que eu passei um pouquinho ali, mas é por uma boa causa e eu espero vocês aí quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã, aqui na TV Barueri, ou depois você confere lá no Débora no Canto Dela, certo? Eu vou ficando aqui no meu canto e a gente se vê na quarta-feira. Vamos dar um tchau ali, doutora. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.